Chegou o grande dia aí da gente estar aprendendo a fazer esse personagem aqui, que é muito lindo, muito fofinho, mas também muito difícil de fazer manualmente. Então, pensando nisso, eu fiz o molde e aí hoje a gente vai estar fazendo aqui dois modelinhos, tanto ele sentado quanto ele em pé, utilizando o molde da minha coleção lançamento aí, que vocês encontram lá no site da Simone Moldes. Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer o Mickey utilizando o molde Casal de Ratinhos, que é um lançamento da minha nova coleção. Se você ainda não viu os moldes da minha coleção nova, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link lá do site da Simone, o link do vídeo onde eu mostro tudo e aqui nos cards também. E para quem comprar esses moldes, pessoal, no dia 16, que é o dia de hoje que está saindo esse vídeo, 17 e 18 de março, tá bom, de 2020, caso você esteja vendo esse vídeo aí em outra época, vocês têm 10% de desconto em todos os moldes que são lançamentos, tá bom? Então os lançamentos da minha coleção, 10% de desconto nesses dias que eu falei aí, tá tudo explicadinho aqui na descrição, tá bom? E se você quiser comprar em outro site, tem lá no site da Fabi Rodrigues, no site da MJ, e também tem na Comporto Festas, que fica aqui na minha cidade, tá bom? Então tem essas outras opções aí para vocês estarem comprando também, mas o desconto só vale lá no site da Simone, tá bom? Então no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer aí o Mickey, tá bom? Com o molde, mas se vocês quiserem aprender a utilizar esse molde aí de outras formas, como por exemplo fazer um casal de Mickey e Minnie noivinhos, vão lá no canal da Selminha, porque ela vai liberar um vídeo lá também hoje, mostrando como fazer o casal do Mickey aí de noivinhos, ó, igual esse que tá aqui na foto, essa coisa linda que ela fez. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do canal dela e também o link dos canais de todos os parceiros da Simone Moldes que fizeram aí vários passo a passo para vocês utilizando os moldes da minha coleção nova. Então chega de conversa e vamos modelar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a estrutura dele. Então a gente vai começar pelas partes que precisam estar secas para a gente montar ele no dia seguinte. Então eu vou começar fazendo aqui, pessoal, a parte da cabeça. A gente vai utilizar uma bolinha de 25 milímetros com 5 gramas de massa preta. A massa que eu estou utilizando é da Polycol. Eu uso ela do jeito que vem no pacote, mas se você quiser diluir, você consegue porque ela é bem pigmentada. E aí a gente vai encapar aqui essa bolinha, ó, do mesmo jeito que vocês estão acostumados aí para poder fazer rostinho. Só que a diferença é que aqui tem pouquíssima massa, né? Então eu vou subindo aqui com essa parte, ó. Eu pressionei a massa aqui, né, para que ela fique aqui somente uma capinha. E aí vou subindo com essa parte aqui, porque essa parte ela não vai marcar, né? Ela vai deixar mais liso, ó. Vou fazendo esse movimento, segurando aqui com o polegar e o dedo aqui embaixo. E aí eu vou fechando essa bolinha. Fechei a bolinha. Eu vou aqui novamente, ó, tirar o excesso de massa. Venho aqui trazendo um pouco também, ó. Tiro o excesso novamente. E vou fazer isso aqui, tá bom? Fiz isso aqui, ó, a nossa bolinha vai ficar pronta pra gente fazer a cabeça. Eu vou escolher aqui onde eu vou colocar o palito, né, de preferência onde esteja feio, tiver algum defeitinho, pra gente deixar secando isso aqui. Pro corpinho eu vou usar essa cavidadezinha aqui, ó, que é um triângulo. Vou colocar a massa aqui, mas eu vou deixar um excesso, pessoal, porque eu não quero chapado. Tá vendo que eu deixei um excesso? E aí a gente vai tirar do molde, ó. Vai vir aqui, ó, alisando para subir mais essa massa. E vamos utilizar um palito, pode ser um palito de bambu de preferência, tá bom, pessoal? Esse palito aqui, palito de dente, só que de bambu. E vamos colocar aqui, ó, girando, sempre girando, tá bom? Para poder estruturar aqui esse corpinho. Fez isso aqui, a gente vai vir aqui, ó, beliscando, tá vendo, ó? Para fazer aqui um pescoço. Isso aqui vai ajudar a gente na hora de montar o nosso Mickey, de encaixar a cabeça aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente vai reservar isso aqui também e deixar secando. Para fazer as perninhas, a gente vai usar essa cavidade aqui, ó. É só colocar a massa aqui. Também, ó, vou deixar um leve excesso, não precisa deixar muito, porque isso aqui é a medida certinha para fazer as pernas. E aí, vou pegar um palito e vou colocar aqui, ó. Na medida que a gente vai colocar o palito, ele vai meio que deformar, é normal. Aí eu vou colocar aqui na mesa, ó.
e vou girar, tá bom? Girei aqui, você vai ter a perninha. A gente vai deixar isso aqui ressecando também. Aqui a gente pode fazer vários modelinhos de bracinho, gente. Se você quiser fazer com os bracinhos assim aberto, eu recomendo você fazer utilizando o palito, porque fica melhor para você estruturar. Mas se você quiser dar um movimento no bracinho desse jeito ou assim, você só vai tirar aqui, ó. Tira um coisinha desse aqui, né? Se você quiser dobrar, ó, vai ser agora. A gente tirou aqui, ó, a gente vai vir aqui na mesa, ajeitar ele, né? E vai dobrar isso aqui, ó. Dobrei aqui, a gente já tem aqui o bracinho, né? E deixa secando para depois a gente encaixar a mãozinha. Quando eu vou fazer o bracinho assim com o movimento, eu gosto de fazer ele já quando eu estiver montando, tá bom? Porque assim eu consigo dar um movimento melhor que eu quero na peça, adequar ao formato aqui do corpo. Porque se você deixar isso aqui secar muito, às vezes você quer dar um movimento e você não vai conseguir se ele estiver muito seco. E aí, se você quiser fazer o bracinho assim, ó, para ele ficar alongado, você tem que fazer com o palito também. Só que aí, diferentemente da perna, a gente tem que fazer um truquezinho aqui para a gente conseguir encaixar depois. Então, essa parte aqui da pontinha do palito é a que vai entrar no corpinho. Eu vou colocar aqui a massinha, ó, novamente. Só que aí agora, ó, eu já tiro a massa aqui mais pra cá pro palito, ó, porque eu quero deixar a pontinha do palito aqui. Então, eu vou trazer o excesso dessa massa pra cá, ó. Tomando cuidado aqui pra ficar tudo certinho. Não precisa ser muito grande, porque o braço do Mickey, né, não é tão grande assim. E aí aqui onde ficou a pontinha da massa, ó, do palito, eu vou tirar até mais um pouquinho do excesso para poder afinar aqui, ó. E aí essa massa depois a gente vai conseguir, né, esse bracinho aqui a gente vai conseguir encaixar ali no corpinho dele, ó, com essa ponta. Aproveitando que eu tô com a massa preta, eu vou fazer o rabinho dele, tá bom? É interessante que esse rabinho esteja seco também. Então, não tem segredo, é só fazer aqui uma minhoquinha, ó, com a ponta mais fina, para poder a gente depois encaixar no corpinho dele, ó. Então, eu vou fazer aqui com a ponta mais fina cá, e aqui também eu faço uma leve pontinha, ó, pra gente depois meio que furar o corpinho dele onde a gente for encaixar. Aí, eu faço o movimento aqui que eu quero, ó, e vou deixar secando também esse rabinho. Quando a cabeça já estiver seca, no outro dia, ó, agora a gente vai começar a montar. Então, a gente vai fazer a parte do roxinho. Não precisa tirar o palito, porque o palito ele vai nos ajudar aí a colocar o roxinho certinho, tá bom? Uma outra opção que você tem de fazer essa parte da cabeça é achatar a bolinha. Você pega a bola de isopor, ó, e pressiona, tá bom? Pode ser até com o pé, porque assim ele não vai ficar com esse volume tão grande aqui atrás, ó, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês a diferença, um com a bolinha achatada, tá vendo aqui a mini que eu fiz, que vocês vão aprender na próxima aulinha, ó, olha que fofa. Se tá gostando do vídeo, já deixa o like aí, ó, pra vocês aprenderem na próxima aula. E aí, a diferença, se vocês quiserem assim, redondinho, ou assim, né, que fica achatadinho, aí fica ao critério de vocês, é uma dica aí bem legal também, viu? Eu vou estar mostrando aqui com a bolinha, né, redondinha, que eu acho que é mais fácil aí para todo mundo fazer. A gente vai utilizar a massa na cor pele para poder fazer essa parte do roxinho dele. Peguei a massa na cor pele, vou sovar aqui, fazer uma bolinha e depois meio que uma coxinha, tá bom? Não precisa ter ponta, é só pra gente encaixar aqui no focinho, ó. E aí o excesso eu vou trazer aqui pra frente, né, pra parte do coração, que é a parte da área dos olhos dele. Então, não precisa deixar muito excesso de massa aqui, tá bom? Deixa só a quantidade certa aqui. Eu deixei levemente um excesso de massa aqui na parte do focinho, tá vendo? Mas se não quiser também não precisa. E vou desenformar. Olha como é que sai, gente. Perfeito pra gente estar montando aí o rostinho do Mickey. Essa parte aqui eu acho que é a que todo mundo tem dificuldade. Se você tem dificuldade de fazer o Mickey, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Bora ver quantas pessoas têm dificuldade de fazer o Mickey. E aí, com cola branca, eu vou passar aqui um pouquinho, ó, espalhando com o cotonete.
E aqui pelo palito eu vou me guiar onde eu vou querer colocar esse roxinho. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, ó, tá vendo como eu tô colocando, ó, a posição, ó, para vocês terem uma noção aí de como ele fica, ó. Eu vou colocar aqui, vou achatar essa parte, achatar não, vou grudar essa parte aqui, ó. E aí para vocês verem a altura que ele fica, nota que ele fica aqui um pouquinho passando, ó, da altura da bola. E vou acomodando isso aqui, ó. Ajeito aqui, coloco um pouco para cima essa parte do focinho, né, para não ficar muito lá embaixo. Grudo aqui essas laterais. E vou acomodando aqui essa fuça do Mickey, ó. Fiz isso aqui, ó. Agora a gente vai utilizar a esteca de faquinha. Para poder fazer a marcação aqui, ó. Eu vou vir aqui embaixo, ó, marcar, tá vendo? E levantar, ó. Marquei aqui, coloquei a esteca assim, ó. Ela vai levantar esse fuço aqui para deixar a boquinha aberta. E aí, com a esteca agulha, a gente vai vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Tá vendo? Que é pra gente encaixar depois ali a língua dele, né? Eu vou marcar aqui as covinhas, ó, onde termina o corte que a gente fez. E vou ajeitando aqui essa parte de baixo, ó, pra ela ficar aqui nesse formato que eu preciso. Vou abrir mais essa cavidade aqui da boquinha dele, ó. Tá vendo? Pra ficar assim. E aqui eu vou fazer somente uma marcaçãozinha assim, ó, pra gente encaixar o nariz, tá bom? É aqui no meio do coração, tá vendo, ó? Para os olhos adesivos, pessoal, o tamanho que eu tô utilizando é o tamanho M lá da Yupi Biscuit. É o UP013 tamanho M. Esses olhinhos vocês encontram lá no site da Yupi Biscuit e também no site da Simone Moldes. Ó, e aí eu vou estirar aqui os olhinhos, tá bom? Esses olhinhos aqui, eles estão com a tinta relevo para deixar ali meio que resinado, tá bom? Então, se vocês não sabem como fazer isso, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando. E aí eu vou posicionar os dois olhinhos. A direção, pessoal, tá vendo o meio do coração? Aí vocês vão imaginar que tem um olhinho desse aqui no meio, é a distância de um para o outro, ó. Tá vendo? O olho do Mickey ele não pode ficar muito para lá nem para lá, o olho é aqui no centro. E aí vocês assistam o desenho, olhem a foto de referência, para vocês terem noção de como vocês estão fazendo aí, se tá certo ou se tá errado. Porque a gente tem que observar o desenho, o personagem, para a gente conseguir aí chegar o mais próximo possível, né? A gente não vai ficar, não vai conseguir fazer exatamente igual, mas, né, a gente consegue chegar próximo. Então eu coloquei aqui, ó, pressionei os olhinhos, né? E lembrando também que isso aqui é uma lembrancinha, né? Não precisa ser uma coisa realista, 100%. E aí pressionei os olhinhos, eu vou reservar isso aqui e deixar secando também. Com a massa vermelha a gente vai fazer o short dele, então eu vou fazer aqui primeiro o shortinho dele em pé. Vou pegar aqui a massa vermelha, vou sovar, fazer aqui uma bolinha e depois um croquetezinho, ó, pra gente colocar aqui. E aí eu vou puxar essa massa, só que eu deixo, gente, um excesso aqui, que é pra não ficar totalmente chapado na parte de trás, né? Porque a gente quer fazer uma peça 3D, então eu deixo um excesso aqui, ó. Faço isso aqui pra gente conseguir soltar do molde. E empurro, tá bom? Agora com a esteca agulha a gente vai alisar aqui, ó, o meio, vai fazer aqui os acabamentos para deixar essa peça aqui 3D, né? Então é isso aqui que você vai fazer, ó. Com a esteca agulha a gente vai remarcar aqui, ó. Marca aqui atrás também. E aí agora a gente vai aqui, ó, girando, que é para fazer a cavidade onde a gente vai encaixar ali o pezinho depois, tá bom? Aqui eu levemente subo um pouquinho dessa massa, somente mesmo para fazer uma cavidade. E com o corpinho que a gente fez já seco,
a gente vai colar. Então, vou passar aqui um pouquinho de cola branca, tá bom? Se você quiser também, ó, como essa parte aqui tá seca, você pode colocar um pouquinho de cola instantânea, tá bom? E aí, colei aqui, ó, eu vou somente meio que unir aqui essas duas partes, ó, só mesmo com o dedo, só fazendo um carinho aqui, ó, ele vai grudando as duas partes, tá? Vai ficar assim, esse corpinho, ó. E aí eu vou deixar isso aqui reservado, enquanto eu vou fazer o sapatinho pra gente poder encaixar nas perninhas. E aí com a massa amarela a gente vai fazer o sapatinho dele, é só vocês sovarem a massa, fazer uma bolinha e depois uma coxinha que é pra encaixar ali na parte do sapatinho que é mais profunda. Aqui no sapato tem um truquezinho, gente. Se vocês forem fazer ele sentado, do jeito que tá aqui, vocês já podem retirar e usar. Mas se for fazer ele para ficar em pé e vocês não quiserem usar base nenhuma, vocês têm que fazer uma cavidadezinha aqui, ó, que é para poder ele parar em pé, tá vendo? E para fazer essa cavidade, eu tiro mais um pouco aqui do excesso e vou vir com um boleador, ó, fazer isso aqui. Tá vendo? Você faz essa marcação aqui, porque aí quando ele secar, ele não vai estufar e vai deixar o biscuit parar em pé. Então, vou tirar aqui o sapatinho, ó. Sai perfeitamente com essa parte aqui, ó. A gente ajeita e vai fazer isso 2 vezes. E aí, aqui na parte do sapatinho, ó, que tem essa elevação, a gente vai vir aqui com a esteca agulha mais fininha e vai girar aqui, ó, para fazer a cavidade de encaixar ali a perninha dele. Então, a gente vai fazer isso nos 2. Passei um pouco de cola aqui, ó, e também vou girando. Cuidado para não passar aqui, ó. Então, vou colocar aqui nos 2 pezinhos. E aí, agora eu vou tomar cuidado aqui para ver se não tá muito grande esse palito. Então, eu acho que tá grande, eu vou cortar um pedaço com o alicate. Vou abrir mais essa cavidade aqui, ó. E vou passar a cola. Aí agora é só encaixar aqui os pezinhos, tomando cuidado para ficar tudo da mesma altura. Vou acertar aqui, ó, para ver se tá tudo certinho. Tá vendo? Tem que ficar ali o tamanho certinho ali na parte das canelinhas, né? E aí eu vou posicionar aqui, ó, para ele ficar retinho. Vou deixar isso aqui secando, enquanto a gente monta o sentadinho para vocês verem como é. Para fazer o sentado, é só a gente tirar aqui, né, a cavidadezinha do shortinho sentado, ó. Nesse caso aqui, pode tirar todo o excesso de massa, porque como ele tá sentado não vai ter diferença. E aí ele vai sair assim, ó. Então é só a gente ajeitar aqui essas rebarbas que fica. Ó, e aí depois que eu tirei os shortinhos, eu fiz aqui o mesmo processo do pezinho lá que a gente fez, só que agora a gente vai colocar ele aqui, tá bom? Então, eu abri mais aqui a cavidade, ó, pra facilitar com a esteca agulha, pra gente não ter que ficar empurrando e danificar a peça. Então, eu vou passar aqui a cola, ó. E vou colocar aqui, ó, esse pezinho. Lembrando que tem que ficar aqui uma margem bem pequena mostrando, tá vendo? E aí, como esse é sentado, né, ele fica assim. E aí, com o corpinho seco também, eu vou posicionar aqui. Mas antes de posicionar, esse daqui eu vou fazer ele com os bracinhos abertos. Então, como eu tô trabalhando aqui com as massas um pouquinho mais frescas, eu já vou fazer aqui, ó, uma cavidade, tá vendo? Que é onde a gente vai encaixar o bracinho dele,
Então faço essa cavidade aqui, que é para facilitar ali na hora e eu não ter que ficar fazendo força e acabar estragando a nossa peça. Passo a cola e vou posicionar aqui no corpinho. Ele vai ficar desse jeito, tá vendo? Nessa de cá, pessoal, vocês podem fazer, ó, com a tesoura, tá bom? Segura aqui e fura com a tesoura, porque aqui tá mais fácil para me segurar do que a outra. E aí agora, esse daqui, ó, já tá seco, tá vendo? Ele já tem aqui a pontinha. Eu vou passar um pouquinho de cola e vou posicionar aqui, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui esse excesso de palito, porque a gente vai encaixar depois a mãozinha e não tem necessidade. E aí, com os bracinhos já posicionados, eu vou fazer as mãozinhas agora. Então, eu deixo essa mãozinha aqui também um pouquinho mais gordinha, pra gente conseguir fazer aí um movimento, né? Deixar os dedinhos mais bonitinhos, ó. Então, eu deixo um excessozinho de massa aqui em cima, tá bom? Não é muito, é só mesmo para deixar ela mais gordinha. E vou retirar aqui do molde. A gente vai fazer isso aqui, no caso, 4 vezes, né? 2 de cada lado, pra gente colocar nos nossos bracinhos aqui do Mickey. E aí, depois que a gente tirou do molde, pessoal, a gente tem que dar um jeitinho aqui, reforçar as marcações, se precisar, ó. Usa esteca agulha, né? Pra poder fazer o movimento aí dos dedinhos. Aqui por dentro, se a mão for aparecer assim de costas, né? No caso, dentro da mão, a gente faz as marcações novamente. Então, você tem que pensar em tudo isso quando você tira do molde. Aqui eu vou fazer aqui a cavidade, né? Que é para encaixar ali a mãozinha nos bracinhos. Vou passar a cola. E vou colocar aqui, ó. Reforço a marcação. E aí ele fica assim, ó, tá vendo? Com o bracinho aberto. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer ele com o bracinho em outra posição, né? Que no caso o bracinho dobrado. Nesse caso aqui, ó, dessa mãozinha assim, ó, pessoal, vocês têm que fazer a pose aí com o braço de vocês, né? Vocês vão ficar aí de frente pro espelho e colocar a mãozinha do jeito que você quer pra vocês verem. No caso aqui, ó, o dedão ele fica pro lado de lá, né? Eu vou fazer aqui só mais um cortezinho aqui nesse dedo, ó, que é pra ele dar um movimento que eu preciso, né? E vou dobrar os de cá, tá vendo, ó? Ficou fazendo aí, né, esse sinal aqui. Esse dedinho aqui, ele tá meio que dobrado, mas ele tá meio solto. E vou posicionar assim, ó. Esse bracinho aqui dele, ó, tá vendo? Desse jeito. Só que esse aqui tá muito seco, então eu vou fazer aqui na hora um outro bracinho pra ele, porque eu acho que fica melhor a gente fazer na hora. Então tirei aqui, ó, vou arredondar, né, ajeitar. Um lado eu posso deixar gordinho e o outro eu afino. E vou dobrar aqui ao meio. Passei a cola aqui, ó, posiciono, né, e vou vir aqui no meu Mickeyzinho pra encaixar. Isso aqui é legal fazer sem ele estar com a cabeça, ó, porque você consegue, tá vendo? Dar o formato melhor que você quer. Se ele tivesse com a cabeça aqui, ia atrapalhar. Então, eu vou passar a cola aqui e vou encaixar esse bracinho. Por isso que ele tem que estar mole, gente. Pra gente conseguir dar o movimento que a gente quer. E aqui eu refaço a marcação. Aí depois que secar, ele vai ficar na proporção certinha que a gente precisa. Ó, tá vendo? Na parte da cabeça, pessoal, a gente vai pegar aqui uma massa vermelha com preto para poder fazer o fundo da boca, tá bom? Fazer uma cor de vinho assim bem escura. Vou pegar essa bolinha aqui, ó, vou colocar aqui
E com a esteca agulha, ó, eu vou fazendo aqui o fundo da boquinha dele pra gente colocar a língua, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Pra fazer a língua, eu pego um pedacinho de vermelho e branco e misturo. Aí fica um tom de rosa assim mais avermelhado. Vou fazer aqui, ó, um mini quibezinho para colocar aqui. Tento posicionar ele no meio. E vou pressionar aqui também, ó, para ficar desse jeito. Tá vendo? Para as orelhas, a gente vai fazer usando essa cavidade aqui do molde, ó. E aí, com as orelhinhas aqui que a gente tirou, a gente vai passar um pouquinho de cola, ó. Eu posiciono ela, pessoal, um pouquinho assim de trás pra frente, ó, tá vendo? Pra que aqui nessa parte, a gente venha com a esteca agulha, um pouquinho de água, ó, e consiga alisar, ó, pra fazer o acabamento. E aí eu vou ajeitar aqui as orelhinhas. E vou pegar aqui a massa para poder fazer o focinho dele. Mas antes de fazer o focinho dele, eu já vou colar essa cabeça ali no corpinho. Ou você pode deixar secando, né? Se você estiver fazendo em produção. Estou utilizando aqui a tesoura para poder abrir um pouco mais essa cavidade. E aí, com cola branca mesmo, ó, a gente vai passar aqui dentro. E com o corpinho aqui, eu cortei um pedacinho do palito, pode até deixar ele um pouquinho maior. Eu vou posicionar aqui essa cabeça, tá bom? Posicionei aqui a cabeça dele, ó. Aqui na parte de trás, como ainda tá mole, né, o shortinho dele, eu vou pegar o rabinho que a gente fez e vou posicionar aqui também, tá bom? Ó, furando, ó, desse jeito, tá vendo? Aqui eu vou colocar o narizinho dele. Desse jeito aqui, ó. E aí com a tinta branca, a gente vai fazer aqui os dois botõezinhos que tem aqui na bermuda dele, ó. Tá vendo? E aí, para finalizar, a gente vai passar aqui o Coral Blush, né? Para deixar o nosso Mickey aí ainda mais fofinho, ó. Com um pincel macio. Você pode passar com ele já seco, ó. Somente aqui nessa parte da testinha, nas covinhas dele, aqui no focinho, ó. Para deixar o nosso Mickey aí bem bonito, ó. Vou passar nesses aqui que eu fiz agora. E aí vocês podem ver o tanto de Mickey que dá pra fazer com esse molde, gente. Eu fico simplesmente apaixonado com a facilidade que esse molde me traz de estar fazendo essas lembrancinhas. Mas mesmo com o molde é um trabalho, né? Você tá fazendo ela. Então eu vou estar falando pra vocês aqui o tamanho que ela fica e também valores que você pode estar cobrando. Essa peça em pé, ela fica com 7 centímetros, tá bom? Contando com a orelha. Pode ficar com 8 centímetros se você colocar uma base, né, aqui de biscuit, dependendo aí de onde você for montar o seu Mickey. Esse sentadinho aqui, ele fica com 5 centímetros. E uma outra opção que eu vou estar trazendo aí, caso vocês queiram, numa próxima aula, é o Mickey mágico, que eu fiz aí também utilizando esses moldes, né, da coleção aí, dessa turminha super fofa e querida por todo mundo. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. E no vídeo de amanhã eu vou mostrar pra vocês como fazer a mini confeiteira e como fazer a mini tradicional aí vermelha, que vocês podem fazer ela também vestida de outras cores, utilizando o mesmo molde.
Então, se você quiser aprender, já deixa o like aí, comenta aqui, ativa o sininho, tá bom? Porque assim você vai ser avisado 8 horas da noite amanhã aqui no canal, a aulinha dessas duas peças aqui utilizando o molde também. Se você não viu a minha coleção, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado que você vai assistir o vídeo e vai ver todos os moldes que eu lancei aí nessa nova coleção. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!